Olá, meus amigos e minhas amigas do curso Bíblico Aprofundamento, visão geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Então, hoje nós vamos ver um grande período histórico que é a época do exílio na Babilônia. Então, nós já vimos lá no começo que o povo de Deus foi parar no Egito e ficou por 400 anos escravo no Egito. Surgiu então as parteiras, né, que são a Séfora e a Fua, está lá no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo de 15 a 22. Começou esse processo de libertação. Depois vem a mãe de Moisés, que gerou Moisés, a irmã de Moisés, que protegeu ele quando ele ia rodando pelo rio, e depois a filha do faraó. Então tem 5 mulheres antes dele para começar esse processo. E o Moisés entra nesse processo, ele e o Araão. E muita luta, saiu-se o povo do Egito. 600 mil pessoas. E tinha também os animais. Saindo do Egito, entrando no deserto, deserto é terra de sofrimento. Terra de sofrimento, aonde de dia, durante o dia, é 45, 50 graus de calor, à noite 0 grau. Não tem água, não tem comida, mas diz que levou 40 anos. Um processo dolorido, mas entraram na terra prometida. E lá fizeram um novo jeito de conviver. Se no Egito era escravidão, lá é libertação. Se no Egito era acumular, lá era partilhar. Se no Egito era matar, lá era perdoar, era viver. Mas só que esse tempo passou por pouco tempo. Começou no ano 1200. No ano 1060, começou o pessoal querer formar de novo, voltar para o Egito. E queria um rei. Nós já estudamos um pouquinho também isso aí, né? A primeira parte. Queria um rei. E o rei veio. E esse rei, o que aconteceu? O primeiro rei foi Saul, depois o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi o Salomão. Esses reis começaram a escravizar o povo de novo. A escravidão foi tanto que, quando morreu Salomão, o povo do norte não aceitou mais o filho de Salomão para ser o rei, porque lá era a dinastia, né? Morria o pai e ficava o filho. Salomão é filho de Davi. E o que aconteceu? Ficou duas tribos no sul e 10 tribos para o norte. E o Jeroboão foi lá para governar essas tribos. Ficou o reino dividido. Agora Israel está dividido entre o reino do norte e o reino do sul. No ano 722, começou a se formar o Império Assírio. E veio dominando todo mundo. Dominou a Babilônia, dominou os gregos e começou a dominar Israel pelo norte. Pegou primeiro o Reino do Norte, no ano 620. Só o que aconteceu? Né? Começou esse processo no ano 722, mas até o ano 620, ele conseguiu dominar totalmente o Israel do Reino do Norte, que a gente chama, né? E depois conseguiu também o Reino do Sul, no ano 586 a.C. Aí todo mundo foi levado para o exílio. A partir daí, meus queridos e minhas queridas, irmãos e irmãs, Israel saiu do mapa. Eles ficaram até o ano 1948, olha, 75 anos atrás. Até 75 anos atrás eles ficaram perdidos pelo mundo. Acabou-se Israel. O Israel foi dominado desde o ano 586 a.C. até 1948. Depois da Segunda Guerra Mundial é que as Nações Unidas devolveu para o Israel o que é agora o reino lá de Israel, que é onde era mesmo Israel. Muito bem, voltando aqui ao nosso assunto, então no ano 586 a.C., o Nabucodonosor, né,
pegou e dominou tudo. Destruiu Jerusalém, matou todos aqueles que não aceitaram, e ele primeiro cercou Jerusalém. O pessoal, que tempo a cidade era toda fechada, o pessoal não podia mais sair para trabalhar. Cortou a água, cortou a comida, e o pessoal foi uma tragédia total. Muito bem. Quando a gente lembra no exílio, a gente lembra, será que tem exílio hoje também? Né? Lá o pessoal foi tirado da sua terra de Israel e levado para a Babilônia, levado amarrado, levado para ser escravo lá na Babilônia. Isso foi um sofrimento muito grande, está na Bíblia, já vou pegar já. Tá, começa aqui primeiro teve então o domínio assírio, né? Que começou no Reino do Norte, que está aqui a partir do segundo livro dos Reis, capítulo 17 e capítulo 18, do segundo livro dos Reis. Se você pegar, vai ver que é a escravidão dos assírios. E depois veio o Nabucodonosor e dominou o resto do pessoal, que está a partir então do capítulo 24 e 25 em diante, vai mostrar esse grande sofrimento. Diz a Bíblia que o maior pecado que o povo de Israel fez foi querer um rei. Abandonaram Yahvé e foi capulado do rei. Às vezes eu fico pensando aqui, né? Parece que o povo gosta de sofrer, né? O povo gosta de ser escravo, porque era livre. Ou melhor, era escravo, depois foi ser livre. E livre queria ser escravo de novo. E hoje? Tem escravidão? Hoje tem exílio? Tem uma música aqui vocês conhecem muito bem, é uma música conhecida no Brasil inteiro, que chama Asa Branca. Hoje muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para eu voltar pro meu sertão. Vai lembrar dessa música? Quando eu olhei a terra ardente, quer dizer, quando eu olhei a terra ardente, uma grande judiação. Por falta d'água, perdi meu gado, e morreu de sede o meu alazão. Então veja bem, quantos e quantos nordestinos vêm para o sul, vai cortar cana, vai ser sofrimento, vai ser boia fria, muitos mineiros, muitos paulistas, e lá na Ucrânia agora, o pessoal fugindo para a Polônia, o pessoal da África fugindo para a Europa, morre no mar. Então o exílio continua hoje também. Mas por causa do quê? Por causa da falta de amor. E Jesus veio ensinar o reino de Deus. Então, as tribos de Israel representavam o reino de Deus. Era um ensaio para o reino de Deus. E Jesus voltou de novo ensinando o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É curar os doentes. O que é o reino de Deus? Partilhar o pão. O que é o reino de Deus? Ter terra para trabalhar. O que é o reino de Deus? É tão fácil. Jesus usou só 2 palavras. Ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se nós amássemos o nosso próximo, homem ou mulher, a gente pagava direitinho, a gente não roubava, a gente não escravizava, mas, infelizmente, nós gostamos mais da morte do que da vida. Por isso que os canais de televisão mostram 98% de violência, de morte. O canal que mostra o bem, a audiência desse tamanhinho. Desse tamanhinho a audiência. Eu fui dar uma entrevista em 2007, no Jornal Nacional, e o Ernesto Pagra veio aqui conversar com a gente, e não é só a equipe aqui do Estudo Bíblico, e eu falei, por que a Rede Globo mostra só violência? Ele falou, pois é, enquanto a Rede Globo está tendo 40% de audiência, o canal que mostra o bem, que é a TV Cultura, a Rede Vida na época, né? Tem a Rede Aparecida, tem 2% de audiência. Então o povo gosta de ver sangue. Isso na época do Império Romano também.
Lá colocava duas pessoas lá na arena para lutar até a morte. E o povo aplaudindo lá, aquele que morria. O povo gosta de ver sangue. Infelizmente, né? Mas não foi isso que Jesus ensinou. Então, ao falarmos de exílio, nós estamos se referindo então no Nabucodonosor, no ano 586, até o ano 589, que veio a queda do Império Babilônico. É o período que acontece a ruína de Jerusalém, onde Jerusalém foi destruído. Então, quando tem o exílio, qual que é a resistência do povo? Como que o povo resiste? É, como o povo percebe a presença de Deus no meio do sofrimento? Quando eu vi a terra ardendo numa grande solidão, eu clamei a Deus do céu, porque tamanha judiação. Bom, então hoje também acontece, né, já conversamos aqui, sobre as questões do povo já exilado, né? Se a gente voltar aqui no Brasil, a gente vai lembrar, agora pertinho de nós, aqui no ano 1695, o Zumbi dos Palmares, porque os portugueses iam lá, laçavam os negros e traziam um grande navio de negreiro para cá para ser escravo, que é a escravidão no Brasil, que foi a última a acabar. E os negros, até hoje, a gente aí, né, estão vendo racismo aí no Brasil hoje. Até hoje os negros estão sendo escravizados. O negro, o pobre, a mulher, a criança. São todos escravizados, né? E o Zumbi, lá em União dos Palmares, na Serra da Barriga, fez um grande movimento. Chegou a juntar lá mais de 20 mil pessoas. Mais perto de nós ainda, no século XIX, nós podemos lembrar também do Antônio Conselheiro, que é Canudos. O Antônio Conselheiro, no ano 1895, ele não estava muito contente com a escravidão, com esses patrão roubando e escravizando o povo pobre. Ele tinha uma barba branca, vestiu uma túnica branca, amarrou um cinto vermelho e saiu para o sertão dizer: quem não concorda com esse sistema, vem comigo. E ele ensinava a Bíblia para o pessoal. Sabe quem que foi acompanhar o conselheiro? Os primeiros acompanhar os conselheiros? Foi 5 prostitutas. Elas eram prostitutas, não é porque elas queriam. Elas moravam nas pousadas, não tinha outro jeito. Mas agora tem opção. Agora tem Jesus. E Jesus vai me salvar, acompanhou o conselheiro. E o conselheiro chegou a juntar 21 mil pessoas na cidade de Canudos. Quem não sabe a história, lê lá. É muito parecido com o exílio. Ele está falando da Bíblia aqui, ó, o exílio da Babilônia. Muito parecido. E ele rezava de manhã, rezava meio-dia e rezava à tarde. Lá não tinha desemprego, lá não tinha escravidão, lá todo mundo tinha que comer. Plantava mandioca, plantava milho, e eles estavam vivendo felizes lá. Até que o Estado queria que eles pagassem impostos. E muita gente da região abandonou os fazendeiros e foi morar lá e foi trabalhar lá. Os fazendeiros reagiram e denunciaram e eles resistiram. O governo, na época, mandou o exército lá, eles sem armas, mulheres, crianças, trabalhador rural. O exército foi lá. Eles resistiram por 3 anos, pessoal. Leia lá a história. Por 3 anos. Tem vários livros. O livro passou também na Rede Globo, né, esse seriado. Ali é o livro do Euclides da Cunha, que era um jornalista do estado de São Paulo, do Estadão. Ele contou a história certinha da Guerra de Canudos. Só que ele contou da ideia, da ótica do Estado. Quer dizer, ladrão, os caras não querem pagar imposto, são revoltosos, são vagabundos, são comunistas. Isso
é que era a ideia que estava dando para todo mundo. Mas lá do outro lado tem também quem escreveu outros livros, que estava levando chumbo nas costas. E uma é Maria de Araújo. Ela dizia que não era nada disso. Lá eles rezavam, lá eles comiam e lá eles eram felizes. Lá tinha duas igrejas, a igreja de Santo Antônio e a igreja de São José. Era a igreja que dava força para eles. Quando o exército derrubou a igreja de São José primeiro, eles vibraram, soltaram fogos. E quando derrubaram a igreja de Santo Antônio, foi a festa maior. Depois de 3 anos, eles conseguiram entrar no povoado e matou crianças, mulheres grávidas, pessoa inocente e também o Antônio Conselheiro. E quis matar a história de um povo que estava seguindo o projeto de Jesus. Pertinho de nós. Pertinho, né? E hoje, o que está acontecendo de novo? Muita gente quer a ditadura militar de novo. Muita gente da Igreja Católica é contra o Papa. Então agora, estão falando da resistência popular. Aconteceu a resistência lá na época da Bíblia. Aconteceu a resistência na época de Jesus. E aconteceu a resistência na época do zumbi. E a resistência na época do conselheiro. E a resistência hoje. Quando ele está falando de resistência, ele está falando dos profetas e das profetisas. Aquelas pessoas e aqueles homens que não aceitavam ser escravo. Porque a Bíblia diz, começou no Antigo, que Deus nos criou para nos sermos livres. Livre da escravidão, livre do pecado, livre do roubo, livre da fome. Mas o povo gosta de ser escravo. Então, o que é o significado do exílio para Israel? É fonte de arrependimento e de conversão. Oportunidade e mudança de rumo e de conceito. Momentos para avaliar a responsabilidade do passado e no presente. Sabe qual é o livro que mais fala disso aqui na Bíblia? É você ler lá o Gênesis, de 1 a 11. Foi todo ele refletido lá no exílio. Ele estava no fundo do poço. E lá no fundo do poço, eles olharam para trás e dizem assim: Deus nos criou para nós morar num paraíso, para nós ser felizes. Paraíso. Deus criou o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden. Você sabe o que significa a palavra Éden? É uma palavra hebraica que significa o jardim das delícias, o lugar gostoso de morar. É o paraíso, é o sonho do paraíso. Mas agora estão lá no fundo do poço. E para lá, sabe quem foi? O Isaías. Sabe quem foi para lá também? O profeta Oséias, o profeta Jeremias. E lá ele dizia: como Deus tirou vocês do Egito, e agora ele vai tirar de novo da terra da escravidão. Ele começou a dar esperança para o povo. Mas eu vou ler aqui um pedacinho, o que o Nabucodonosor fez com o povo de Israel. Segundo o livro dos Reis, capítulo 24, versículo 13. Olha só, Nabucodonosor era o imperador lá, o da Babilônia, né? Levou embora todos os tesouros da casa de Yahvé, os tesouros do palácio real. Quebrou todos os objetos de ouro de Salomão, o rei de Israel, que tinha feito para a casa, conforme as ordens de Yahvé. Ele roubou tudo, ele saqueou tudo, ele incendiou o templo. Porque Deus era a força deles. Agora eles perdem a força. Deus era a força do grupo do conselheiro de Canudos. Eles derrubaram as duas igrejas, Santo Antônio e São José. O exército brasileiro tem vergonha de contar essa história. Essa história não pode ser contada. O pessoal não sabe, não aprende na escola. Mas é a história do Brasil. Versículo 14.
levou para o exílio toda Jerusalém, todos comandantes, todos valentes do exército. Cerca de 10.000 foi deportado. Levou também todos os ferreiros e artesãos. Deixou somente o povo pobre da terra. Deixou só, olha, o povo pobre. O povo pobre tem lugar na Bíblia, vai aparecer assim, população local. Né? População local, pode aparecer também. E o povo pobre da terra. Esse pobre lascado ficaram. E foi muito bom para eles. Você, quando lê o texto lá no Gênesis, capítulo 11, a Torre de Babel. Lembra lá? Lê de 1 a 9, está falando isso aqui. Ó. Os homens queriam fazer uma torre para chegar até o céu, para ficar famosos. Mas Deus veio e confundiu a língua deles. E o povo saiu, olha aqui, ó. O povo ficou lá na terra. E lá eles cresceram. Levou 10.000, olha lá. Deixou somente o povo pobre da terra. Exilou Joaquim para a Babilônia, Joaquim era o rei. Levou também para a Babilônia a mãe do rei, as mulheres do rei, os eunucos poderosos. E todos os homens valentes, a cerca de 7.000 pessoas. Levou ainda ferreiro, artesão, cerca de 1.000 pessoas. E todos os valentes de guerra. Em lugar de Joaquim, Nabucodonosor nomeou o rei Matatias. Matanias. E tio de Joaquim. Mudou-lhe o nome para Sedecias. Olha só, criançada, que violência. Tocou fogo em Jerusalém, ocupou tudo, matou todo mundo. Outro livro também que fala disso aqui tudo, crianças, você lê lá o livro das Lamentações. Lá é um livro de tragédia. É igual você tá quando você está num velório. Só choradeira, só morte, só violência. Depois do capítulo 25, pessoal, capítulo 25, versículo 11, é lá. Nabuzardã exilou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. O chefe da guarda deixou uma parte do povo pobre da terra para trabalhar as vinhas e os campos. Então, pessoal, aqui nós estamos já chegando ao final do nosso texto aqui. A gente tem pouco tempo para nós refletir. Isso aqui é um assunto para a gente trabalhar 2, 3 encontros e tudo mais. Muito bem, pessoal. Então, o que aconteceu aqui? Então, o rei, ele foi embora. Então, quando vocês for ler, lê lá o Lamentações, capítulo 5, de 1 a 23, para vocês verem como é que é, e também o capítulo 3. E quando você vai falar, quando você está lendo o Isaías, para nós encerrando, o Isaías tem 66 capítulos, tá? Então, o capítulo de 1 de Isaías até o 39 é antes do exílio, certo? É do próprio exílio, 740, aí, antes de Cristo, tá? Depois, quando você vai ler o Isaías de 40 ao 55, é os profetas do exílio, que está lá representando Isaías. Chama-se segundo Isaías. E depois dos 56 a 66 é o terceiro Isaías. Já é a época do exílio do Império Persa, que é o próximo vídeo que nós vamos gravar, que vai falar que o povo saiu do exílio e voltou para Israel. Isso aí que foi ser escravo na sua própria terra. O Nabucodonosor então queimou todo Jerusalém. E segundo, o grupo é levado de novo para Jerusalém. Então vamos ficando por aqui hoje, né? E quem quiser receber a apostila, que está no YouTube, passa para mim, né, o número de vocês, que a gente manda a apostila, tá? A maioria de vocês que estão no YouTube tem meu número também, né? Manda no meu zap, tá bom? Fala quem é para a gente poder mandar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.